A paz do Senhor Jesus, queridos, estamos iniciando mais um vídeo em nosso canal. Já convido você a estar se inscrevendo, a estar curtindo, a estar compartilhando esse vídeo. E hoje nós vamos iniciar uma nova série que é a vinda de Cristo, a volta de Cristo, o retorno de Cristo. Nós vamos aprender a respeito desse tema maravilhoso através das Escrituras Sagradas. Vamos entender e compreender como será o retorno de Cristo. E eu convido a você neste momento a orar juntamente comigo e a embarcar em todos os vídeos dessa série que estamos iniciando hoje. Semana que vem postaremos outro vídeo e assim por diante. Vamos até Deus nos direcionar aí, tá bom? Então vamos orar, vamos pedir que Deus nos guie, nos direcione, fale conosco e que venha nos ensinar a compreender melhor da Tua Palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, a Deus agradecemos a Ti por esse momento de estarmos diante de Tua santa e poderosa Palavra, diante de Tua santa presença. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço, a Deus, que o Senhor possa nos guiar, nos direcionar, para que venhamos aprender mais e mais de Ti, da Tua santa palavra. É o que eu Te peço e Te agradeço, Jesus. Amém. Amém, queridos? Já convido você a estar abrindo a sua escritura, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 8. A palavra do Senhor vem a nos dizer, vai lá, Atos capítulo 1, versos 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram a Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de um caminho em um sábado. Então, entenda uma coisa. Primeira coisa que nós devemos entender a respeito do retorno de Cristo está em Atos capítulo 1, versos 10, que diz: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E como ele foi? Percebemos que a ida, a ascensão de Cristo ao céu se aconteceu em duas partes, em duas fases. E os varões que ali apareceram aos discípulos e aos demais que ali presenciaram a ascensão de Cristo, disseram que da mesma forma que ele subiu, ele também vai retornar. Da mesma forma que ele foi ao céu, ele vai retornar. E como ele foi? Primeiro está no versículo 9. Uma nuvem o recebeu, e da nuvem ele foi recebido ao céu, ele foi levado ao céu. Então, a primeira fase e segunda fase. Qual que é a primeira fase? Da terra
as nuvens. E a segunda, das nuvens ao céu. Então nós vimos ali que há duas fases. Uma nuvem primeiramente recebeu e depois da nuvem ele foi até o céu. Só que qual é o detalhe do retorno de Cristo? Que o quê? Da mesma forma que ele subiu, da mesma forma que ele foi, ele vai retornar. Ou seja, então ele subiu, ele foi até o céu em duas fases, em duas etapas. Da mesma forma ele vai retornar em duas fases, em duas etapas. Tá bom? Então, vamos ver qual é a primeira fase, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. A Bíblia vem a nos dizer: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então perceba uma coisa. Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então como que ele foi? A primeira fase, das terras às nuvens. E como que ele vai retornar primeiro? Do céu até as nuvens. Vamos colocar aqui: ida, retorno. Então a primeira fase do retorno. A primeira fase do retorno é o quê? Do céu às nuvens. Então, o arrebatamento é a primeira etapa, o rapto é a primeira etapa do retorno, que é o quê? Do céu às nuvens. Percebe que o próprio versículo diz que nós seremos arrebatados, raptados com ele nas nuvens. Então, a primeira etapa do seu retorno se acontece o quê? Do céu às nuvens. Vamos ver lá também em Apocalipse capítulo 3, versos 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e o arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, a primeira parte, existe um detalhe: é imperceptível. Por que ela é imperceptível? A Bíblia nos diz lá em Atos capítulo 1, versos 11, que o quê? Que eles viram da terra até as nuvens, mas das nuvens até o céu, eles não viram Jesus. Você pode ler lá novamente. Então, quando Jesus retorna do céu até as nuvens, ninguém vai ver, vai ser imperceptível. Imperceptível, ninguém vai perceber. Por isso que o quê? Que a Bíblia diz que ele vai vir como um ladrão, ninguém vai perceber, tá? A hora que menos se esperar, acontecerá o rapto, o arrebatamento. Então, a primeira fase do retorno de Cristo
nós entendemos o quê? Que é do céu as nuvens. O que acontecerá? O arrebatamento. A primeira fase, Jesus não vai descer na terra. A primeira fase é a igreja que vai subir. E essa igreja existe uma certa característica, uma certa como que eu posso colocar aqui? Existe uma certa colocação de igreja para subir. Não é todos que vão subir. Existe aqui alguns detalhes que nós vamos aprender nos próximos vídeos. Que para subir, para participar dessa primeira fase, vai existir algumas exigências, tá? Então, a partir da primeira fase aqui, quando aconteceu o rapto, quando a igreja vencedora subir da terra para as nuvens, serem raptadas com Cristo, a partir daí inicia o que nós conhecemos como grande tribulação, os 7 anos da grande tribulação. E aí nós vamos entender qual é a segunda vinda. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até a ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino para que todos os povos, nações, línguas servissem. O seu domínio é um domínio eterno e que não passará o seu reino, o único que não será destruído. Então agora você percebe que acontece a segunda fase do seu retorno, que é o quê? Das nuvens à terra. Então, a primeira fase foi do céu até as nuvens. Quando Jesus chega até as nuvens, a igreja é raptada. E aí o que? Existe o período de 7 anos da grande tribulação. Quando se finda os 7 anos, acontece então a segunda fase, que é o que? Das nuvens até a terra. Quando ele desce até a terra, acontece o que? O que Daniel descreve no versículo 14. Foi-lhe dado um domínio, honra, um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, que é o período milenar, que é o reinado de Cristo, que se concretiza no milênio. Então aí nós vimos a segunda fase do retorno de Cristo. Vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, amém. Então, agora ele vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então vamos ver esse detalhe de todo olho verá. Atos capítulo 1, versículo 11 diz o quê? Que da mesma forma que ele subiu, ele vai descer. Da mesma forma que ele foi, ele vai retornar. Então como que ele foi? Ele foi da terra às nuvens. E quando ele foi da terra às nuvens, foi o quê? Perceptível. Todos os olhos viram ele subindo da terra às nuvens, mas das nuvens ao céu foi imperceptível.
ninguém viu. Então, esse caminho do céu às nuvens ou das nuvens ao céu, ele é imperceptível. Ninguém vê. Das nuvens até o céu, essa trajetória ninguém vê, tanto na ida quanto no retorno. É imperceptível. Mas das nuvens até a terra ou da terra até as nuvens, todo olho verá. Todo olho o verá. Tá bom? Essa é a segunda fase do retorno de Cristo. Então, eu quero deixar essa pequena introdução para nós irmos para o próximo vídeo, para a nossa próxima aula da série O Retorno de Cristo. Continue conosco até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima. Audio Jungle.